Muitas vezes na nossa vida, o que nos impede de alavancar em várias áreas dela é justamente a nossa falta de compromisso. E eu não falo a nossa falta de compromisso com os outros, mas com a gente mesmo, sabe? E é sobre isso que eu vou falar com você aqui no vídeo de hoje, sobre o livro Os Quatro Compromissos. Se você tem interesse de entender quais seriam esses quatro compromissos e qual a diferença que esses quatro compromissos pode fazer na sua vida, assim como fez na minha, este vídeo aqui é para você. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Bianca Depiante e aqui a gente conversa sobre livros de autoconhecimento. Livros que possam realmente alterar a nossa realidade, mudar a nossa vida para melhor. E é por isso que eu trouxe o livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruy. Ele tem apenas 111 páginas, com umas letras bem grandes, tá? Então, é um livro muito tranquilo de ler. Você consegue ler esse livro num dia, se você tiver, assim, num dia bem intenso de leitura, sabe? Tipo um domingo, um feriado, sabe? Um sábado, assim, que você tiver à vontade. É um livro para esse dia, tá? Eu, por exemplo, li o livro no fim de semana, tá bom? E foi bem tranquila a leitura, uma leitura fluida e tranquila. Então, vamos lá. É um livro que fala de filosofia, tá? Mas, Bianca, é difícil? Não, não é difícil. A linguagem é bem simples, mas ele fala de uma filosofia de um povo chamado Tolteca. Então, o autor, ele vem trazer uma história de um povo que decidiu estudar sobre a sabedoria dos seus ancestrais. Lá na região do México, ele fala exclusivamente no sul do México, ok? O que é mais importante que você possa entender aqui agora, porque você provavelmente vai querer ler o livro, eu tenho certeza, é que é um livro que fala sobre uma sabedoria antiga. Então, quando a gente vai falar sobre sabedoria antiga, de alguma forma a gente está falando sobre filosofia, tá? E não é que eram filósofos, né? A gente fala de pessoas que viviam um estilo de vida, uma filosofia de vida. E eu começo o livro falando, eu começo o vídeo falando sobre isso, porque nesta filosofia de vida desse povo, dos toltecas, que o autor fala, essas pessoas tinham uma forma de enxergar a vida como num todo. E essa forma de enxergar a vida como no todo, ela é muito importante de ser entendida, porque só a partir disso você vai entender quais são esses quatro compromissos e como eles podem alterar a nossa realidade se a gente realmente levá-los a sério. Os toltecas eram um grupo de pessoas, cientistas, artistas, que se associaram para estudar sobre a sabedoria antiga. E nesses estudos, eles perceberam que existia um lema. Este lema era como se Deus fosse tudo. Tudo que se manifesta no mundo é a partir de Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que a gente pode ver e perceber e sentir vem de Deus, ok? Todos somos Deus também, porque somos um pedaço dele. Somos imagem e semelhança dele. Então, tudo que existe no universo vem de Deus. O céu, a terra, o mar, o fogo, a água, os seres humanos, os animais. Então, nessa teoria, tudo é Deus, tudo faz parte de Deus. E nesta teoria é como se nós tivéssemos que viver uma vida em plenitude porque nós somos Deus, porque somos parte dele, entende? É isso que o livro tem como base. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos Deus, né? E nós fazemos parte dele, nós somos ele, tudo, todas as pessoas. Com base nisso, ele vai trazer alguns ensinamentos que são esses quatro compromissos. Mas para que você possa levar esses quatro compromissos a sério, ele fala que nós, enquanto seres humanos, né, apesar de sermos parte de Deus e fazermos parte deste todo, nós nos deixamos levar pelo que ele chama de domesticação.
Quando nós somos crianças, nós somos domesticados pelos adultos. Então, a partir do momento em que nós vamos ouvindo o que os nossos pais, o que os nossos tios, o que as pessoas que nos cercam falam, nós vamos tornando isso uma verdade na nossa vida, né? E com isso nós crescemos com base nessas verdades que nós ouvimos nessa região que a gente vive, nesse mundo que a gente vive. Então, existem pessoas que pensam diferente de nós porque teve orientações diferentes de nós, dependendo do nível de cultura, dependendo do lugar onde mora, dependendo até do bairro onde mora, entende? Dependendo das pessoas, do nível intelectual. Então, segundo ele, apesar de nós, segundo o autor que fala dos toltecas, né? Segundo essas pessoas, esse grupo de estudiosos, né, de filósofos, de pessoas que estudavam esse jeito de ser, por mais que todos nós tenhamos a capacidade de termos uma vida plena, porque somos um pedaço de tudo que Deus criou, nós acabamos não vivendo esta vida plena justamente pelo fato que nossas verdades passam a ser verdades pequenas, vamos dizer assim, verdades regionais, verdades culturais, né? O que significa isso? Quando eu cresço numa família e ouço o que aquela família diz e fala o tempo inteiro, para mim aquilo é uma verdade, né? A cultura é uma verdade. E eu tenho aquilo como algo que é a minha vida. E para que eu seja aceita neste mundo em que eu vivo, nesta cultura em que eu vivo, eu passo a abrir mão da minha essência enquanto pessoa, enquanto ser humano, e passo a fazer coisas com base nessas crenças que colocaram em mim. E eu faço isso única e exclusivamente para viver a essência da humanidade, que é o ato de me sentir aceita pelo meu grupo. Entende? Então, quando eu cresço, eu sou ensinada de uma forma, aquilo passa a ser a minha verdade. Por isso eu tenho comportamento com base nisso que eu acredito, que são as minhas crenças. Com base nisso eu passo a ter comportamentos para que eu possa ser aceita nessa sociedade que eu vivo. E aí, segundo o autor, por causa disso, eu deixo a minha essência. Eu deixo de ser eu mesma. Isso acontece porque nós aprendemos por repetição. Eu falo muito sobre isso lá na Experiência Praxis, né, que é o meu treinamento de leitura. Eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, quando eu comento alguma coisa sobre os livros que eu leio, né, os livros de autoconhecimento. E se você é uma pessoa que você lê muitos livros de autoconhecimento, você vai ver que a grande maioria dos autores, eles vão falar sobre o processo de repetição, né? É o processo de repetir que vai criando em nós a verdade. Então, com isso, o Dom Miguel Ruiz, ele fala que esses estudiosos verificaram, né, que com base nessa repetição de crenças, ano após ano, nós vamos tomando aquilo como verdade. E é justamente por causa disso que nós vamos deixando a nossa essência, tá? Quando nós começamos a olhar a vida de uma forma diferente, não apenas com base naquelas nossas crenças, mas com base no todo, o que o mundo oferece no modo geral, nós passamos a mudar isso, né? Ele fala que existe algo que eles dão o nome de mitote, né? Mitote, que é o fato de nós pensarmos várias coisas ao mesmo tempo e nós criarmos em nós uma confusão mental. Então, você está pensando ali sobre várias coisas, sobre sua vida profissional, sobre sua vida financeira, sobre sua vida particular, pessoal, amorosa, sobre sua vida espiritual. Aí você ouve uma pessoa falar uma coisa, outra pessoa falar outra. E isso vai criando uma confusão na sua mente. E essa falta de olhar para quem você é na sua essência faz você ter essa confusão mental. Por quê? Porque se você parar para olhar para você, olha só, se você parar para olhar para você, você passa a não ter isso que ele chama de mitote,
né? Que seria essa confusão mental. Quando você passa a olhar o que você está sentindo, aquilo que você deseja de verdade, você vai agir com o seu instinto, com base no seu eu. E quando você age com base no seu eu, você vive uma vida mais plena. Ele fala que nós vivemos uma vida, na grande maioria, de sofrimento, porque, na verdade, nós somos cegos. Nós nos tornamos cegos com o passar do tempo. E é justamente com base nisso que eu falei. O fato de você olhar para as crenças que impuseram em você e não sobre aquilo que você sente. Quando você olha para dentro de você e você vive uma vida baseada naquilo que você está sentindo, com base na sua intuição, com base no seu eu interior. E por que isso? Porque lá no início, lembra que eu falei? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos também Deus, segundo o autor. E ele fala que, por isso, nós devemos prestar atenção na nossa intuição. Nós devemos parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque existe uma conexão entre nós e Deus, entende? Mas quando nós paramos para ouvir apenas o externo, as nossas crenças repetidas, porque foi o que impuseram em nós, nós passamos a não ter uma vida plena. Nós passamos, assim, a ter uma vida de sofrimento, porque todas as vezes que nós não paramos para observar o nosso eu, o que nós estamos sentindo de verdade, e passamos a viver uma vida com base naquilo que os outros querem, apenas com a intenção de sermos aceitos, nós vivemos uma vida de sofrimento. Ele fala que um dos maiores medos da humanidade é o fato de você não ser aceito. Então, muitas vezes, por ter vergonha de ser quem você é, ou de usar uma roupa que você queira usar, ou de cortar o seu cabelo do jeito que você quer, de usar o seu cabelo do jeito que você quer, porque você tem vergonha de não ser aceito daquela sociedade por causa de qualquer coisa, né? Várias situações aqui que nós temos medo e vergonha de não ser aceitos, nós passamos a viver uma vida de sofrimento. Todas as vezes que nós não assumimos quem nós somos, nós vivemos uma vida de sofrimento. Porque nós somos parte de Deus, segundo a teoria dos toltecas. E todas as vezes que eu sei que eu sou parte de Deus, porque tudo que está aqui é fruto de Deus, e todas as vezes que eu ouço o que Deus tem a me dizer e paro para ouvir o que eu estou dizendo para mim, sentindo, eu passo a me aceitar. E a plenitude da vida está nesta aceitação de ser quem eu sou, com as minhas falhas, com as minhas vulnerabilidades, com os meus sentimentos, mesmo que não agrade a todos, entende? Ele fala que nós, muitas vezes, por causa dessa domesticação, por causa dessas crenças que nos limitam muitas vezes, nós criamos em nossa cabeça o que ele chama de juiz, vítima e sonho social. O juiz que está em nós, que nos julga, né? O tempo inteiro, nós nos julgamos, nós julgamos os outros. Esse juiz faz mal para nós. Essa vítima, que muitas vezes nós nos posicionamos como vítima diante da realidade, diante da vida, né? Essa vítima, esse ato de nos colocar como vítima, é o governo, é o político, é minha mãe, é o meu pai, é meu marido, é meu namorado. A culpa é sempre de outra pessoa, né? Esse posicionamento de vítima nos leva ao sofrimento. O sonho social nos leva ao sofrimento, né? Esse sonho social, ou seja, essa necessidade de aceitação de onde eu vivo, por quem eu estou perto, né? De falar uma coisa só para agradar, né? De vestir uma coisa só para eu estar no meio, né? De fazer algo só para eu me sentir pertencente, que é uma característica da humanidade, né? Essa necessidade de se sentir pertencente. Mas quando você precisa mudar quem você é para se sentir pertencente, aí é que está o problema, segundo o autor. E só a partir do momento em que nós temos essa consciência de que nós podemos ser e viver uma vida plena sendo nós mesmos, porque nós somos frutos de Deus, né? E nós entendemos que essa domesticação, que esse juiz, que essa vítima, que esse sonho social é que nos leva ao sofrimento, quando nós temos a consciência desse todo, é que nós passamos a ter a oportunidade de mudar o rumo dessa história e viver uma nova história.
E aí, para isso, você assumiria com você esses 4 compromissos. E aí, quais são, então, esses 4 compromissos? O primeiro compromisso que ele fala para você ter uma vida plena é o fato de você ser impecável com as suas palavras. Segundo esses toltecas, a palavra é algo que se manifesta na nossa vida. É como se fosse uma magia. Tudo que nós falamos, nós profetizamos. Tudo que nós pensamos e falamos e aos outros e a nós mesmos, e principalmente a nós mesmos, se torna como uma magia da nossa vida. Então, se eu falo para mim que eu sou incapaz de gravar esse vídeo, isso se torna uma realidade. Eu realmente me torno incapaz de gravar esse vídeo, porque, segundo eles, as palavras, elas têm um efeito mágico na nossa vida, né? Essa comunicação conosco e com os outros tem um efeito mágico. Então, as palavras, elas têm muito poder. Com certeza você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. E esses ditados clichês, eles não são clichês à toa. Existe sempre um porquê por trás. E é por isso que nós devemos prestar atenção nisso, entende? Então, sim, tudo que você fala para você, tudo que você fala para o seu filho, tudo que você fala para o seu marido, para a sua esposa, para o seu namorado, para o seu pai, para a sua mãe, tem muito poder. E principalmente aquilo que você fala de você mesmo. Então, se aconteceu alguma coisa naquele dia, você falou, eu sou uma burra mesmo. Nossa, eu não sei de nada mesmo, eu sou burra. Isso vai se tornando uma verdade para você. Tanto é que as suas crenças na domesticação, lembra que eu falei no início? É por causa das palavras. As palavras que você ouviu com repetição se tornaram verdade na sua vida. Por isso você deve ser impecável com a sua palavra. E ele fala impecável no sentido de impecável é o contrário de pecado, né? Ele fala que o pecado é você agir contra você mesmo. E o impecável é você não pecar contra as suas palavras. Então fale verdades, né? Fale o que você está sentindo, mas fale no intuito de melhorar, no intuito de compreender quem você é, a pessoa vulnerável que você é, e aprender com essas vulnerabilidades, entende? Então, o primeiro compromisso que você tem que ter com você, segundo ele, para você ter uma vida plena, é que você seja uma pessoa que tenha cuidado nas suas palavras. Nas palavras que você profetiza sobre você e sobre os outros. Então, muitas vezes é melhor você se calar ao invés de falar. Seja impecável com as suas palavras. Trabalhe o seu silêncio. Que essa é uma filosofia tolteca que pode fazer com que você realmente alavanque em várias áreas da sua vida, que você melhore relacionamentos e que você melhore com você mesmo. Tem um trecho que eu quero mostrar para você do livro que ele fala assim: ser impecável é não contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos, sem julgamentos ou culpas. O pecado começa quando você se rejeita. Então, é uma coisa muito interessante que ele fala, né, sobre essa questão da fala. Quando nós nos rejeitamos, e principalmente profetizamos isso, nós não estamos sendo impecáveis na nossa palavra, muito pelo contrário, nós estamos cometendo um pecado contra nós mesmos, que é a própria autorrejeição, né? E como nós somos frutos de Deus, é como se nós estivéssemos rejeitando Deus, quando nós rejeitamos quem nós somos, entende? Porque nós somos frutos de Deus. É forte, mas é isso. Então, diga sim quando tiver que dizer sim, diga não quando tiver que dizer não, sem medo, sem invenções. Sinta e a partir do seu sentimento, você vai responder, você vai falar, você vai se comunicar. Então, seja impecável com as suas palavras e, a partir daí, comece a traçar um novo rumo para a sua vida. O segundo compromisso para você ter uma vida plena, segundo os toltecas, é que você não deve levar nada, absolutamente nada, para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Presta atenção. Tudo que as pessoas fazem
tem a ver com elas e não com você. Tudo o que elas falam, fazem, gesticulam, agem, tem a ver com elas e não com você. Então, se alguém te feriu, não é simplesmente porque ela quis ferir você, é porque ela já está ferida naquele momento. Não tem o ditado, o clichê, pessoas feridas ferem pessoas? É mais ou menos isso. Porque, na verdade, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, o que eu falo, o que eu faço na minha vida, ou da minha vida, tem a ver comigo, e não com meu marido, com a minha filha, com meus tios, com meus amigos, com o papagaio, com o periquito, entende? Tem a ver comigo, com o que eu estou sentindo. Quando nós compreendemos isso, que o que o outro faz tem a ver com ele e não comigo, eu passo a ter uma vida plena. Eu passo a não julgar, eu passo a não dizer que ele é ruim, ou que ele me magoou. Você entende? Nós passamos a compreender que o outro só fala e faz o que ele vive, o que ele conhece, entende? O que ele sente. O que eu fiz que gerou nele uma atitude é apenas como se fosse um último pingo d'água, entende? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Olha que interessante o trecho do livro que ele fala. Nada me afeta, porque sei o que sou. Não tenho a necessidade de ser aceito. O que quer que você pense, como quer que se sinta, sei que é problema seu e não meu. E isso aqui não é uma coisa grosseira, tá? Ele não está falando de forma grosseira. É um problema seu e não meu. Ele está dizendo que cada um age de acordo com o que está sentindo, de acordo com o que está vivendo. Então, se alguém falou palavras malditas naquele momento, tem mais a ver com ele do que comigo, entende? Se alguém falou uma coisa que me aborreceu, que me deixou triste, que me menosprezou, que eu me senti menosprezada, que eu me senti, tem mais a ver com a pessoa do que comigo. Agora, se eu me sentir menosprezada, tem a ver comigo. Porque, na verdade, o que o outro faz não deve me afetar. O que o outro faz não deve afetar a mim. E isso não significa que eu seja uma pessoa ignorante ou grosseira. Significa que eu tenho consciência de que cada um de nós vive o seu mundo, vive o seu eu. Entende isso? Nós temos atitudes, falas, gestos com base naquilo que nós vivemos, com base naquilo que nós acreditamos, com base naquilo que nós sentimos. E é por isso que nós não devemos trazer para nós aquilo que o outro nos disse. Não traga nada para o seu lado pessoal, porque não diz respeito a você, diz respeito àquela pessoa. Quando a gente compreende isso, a gente passa a ter uma vida muito melhor. A gente para de julgar. A gente deixa o outro com o seu próprio lixo, entende? A gente não pega o lixo do outro pra gente, sabe? Deixa que ele consiga reciclar o seu próprio lixo. Ele vai passar por um momento de reflexão na vida, de aprendizado, em que ele vai melhorar. Todos nós passamos. Eu passei e eu passo, entende? Quantas vezes eu falei coisas que eu não deveria ter falado para pessoas que eu gostava, sabe? E estava mais relacionada a mim do que a própria pessoa, entende? Hoje eu tenho essa consciência e hoje, graças a Deus, eu consigo trazer esse ensinamento para a minha vida, sabe? Então, é isso que eu trago aqui para você. Passe a não trazer nada para o seu lado pessoal, sabe? Deixe que a própria pessoa viva aquele, ele chama de inferno, né, no livro, que a própria pessoa viva o inferno dela, que em algum momento ela vai sentir a necessidade de se libertar disso. Cada um com a sua história. E naquilo que você puder ajudar, você ajude, entende? Sem julgamentos. Tem um trecho também do livro que eu acho importante, eu vou dizer para você, para que você possa se libertar. Você nunca é responsável pela ação dos outros. Só é responsável por si próprio. Preste atenção. Você nunca é responsável pela ação de outra pessoa. Seja qual for a ação. Você é responsável por si próprio. Então você tem que olhar para você e perceber o que você está contribuindo para a ação do outro, entende? Então eu tenho que ter responsabilidade pelas minhas falas, pelas minhas ações, não pela ação do outro. Se aquilo que eu fiz contribuiu
para que ele tivesse uma atitude, até essa contribuição, ela está relacionada ao fato do que ele está vendo, como ele está enxergando. E que eu comece a observar em mim o que eu fiz que contribuiu para que essa pessoa fizesse isso. Entende? O que ela fez não diz respeito a mim, mas o que eu fiz diz respeito a mim. E se é uma coisa desagradável, eu vou tentar mudar em mim aquilo que eu fiz e não fazer mais. Entende? Então, o que o autor está querendo dizer, que os toltecas tinham como base, como filosofia de vida, é que nós não devemos trazer nada para o lado pessoal, porque nós não somos responsáveis pela fala e pelas atitudes do outro. Nós somos responsáveis apenas por nós mesmos. O terceiro compromisso é um compromisso muito interessante e que eu falo para você que no mundo atual, eu acho que é um dos pontos mais importantes de problemas entre relacionamentos entre as pessoas. Problemas de relacionamento entre as pessoas, né? O terceiro compromisso seria o não tire conclusões. Ou seja, não tire conclusões precipitadas. Se você tem uma dúvida sobre alguma coisa, faça uma pergunta direta, entende? Se você tem uma dúvida sobre alguma coisa que alguém falou ou alguma coisa que deve ser feita, faça a pergunta direta para a pessoa. Não tire conclusões. Você viu uma foto, você viu uma postagem de alguém, você viu uma fala num grupo de WhatsApp. Não tire conclusões. Faça a pergunta direta. Com isso, você vai evitar problemas. Segundo ele, muitas guerras poderiam ser evitadas se nós não tirássemos conclusões precipitadas. Segundo ele, vários relacionamentos poderiam ser restaurados, poderiam ser mantidos se nós não tirássemos, fizéssemos, né, conclusões. Tirássemos conclusões das coisas sem ter clareza sobre o assunto. Então, ele quer dizer o quê? Mais uma vez, ele vai trazer lá, de alguma forma, a palavra, né? A comunicação, e não só o pensar e o que fulano está pensando, ou achar. A comunicação, a pergunta direta é sempre a melhor escolha. A comunicação direta, a pergunta clara, é sempre o melhor caminho. Então, segundo os toltecas, o terceiro compromisso para uma vida plena é: não tire conclusões. Se você tiver dúvidas, faça a pergunta, ok? Se você não tiver coragem de fazer a pergunta, então deixa isso por encerrado, mas não tire conclusões, porque você vai sempre tirar conclusões com base no seu mundo. Lembra, cada um tem o seu mundo, tem a sua vida, tem a sua história. Nós não podemos tirar conclusões da vida ou do posicionamento de uma outra pessoa com base naquilo que nós acreditamos. Porque ela acredita de uma forma diferente, ela vive de uma forma diferente, ela tem uma cultura diferente, ela tem um estilo de vida diferente, ela vive num ambiente diferente. Então, eu não tenho que tirar conclusões precipitadas. Se eu tiver dúvidas, eu devo fazer uma pergunta direta, ok? Se eu não tenho dúvidas, eu não tiro nenhuma conclusão precipitada e o assunto está, porém, encerrado. O quarto compromisso para os toltecas é: dê sempre o melhor de si mesmo. Tudo que você vai fazer, dê o melhor de si. Então, eu estou gravando este vídeo. Neste momento, eu estou gravando com a melhor câmera que eu tenho. É a que eu tenho. Neste momento, eu estou gravando com o melhor microfone que eu tenho, porque é este que eu tenho agora. Eu estou gravando colocando o máximo que eu posso colocar aqui. Então, eu estou dando o meu melhor aqui neste vídeo, neste momento. Ele fala que quando você dá o melhor de si mesmo, olha só, é muito forte. Quando você dá o melhor de si mesmo, você está se autoaceitando. Quando você entende que naquela situação você deu o melhor de si mesmo, você está dizendo para Deus que você o ama. Porque se nós somos parte de Deus e nós demos o melhor de nós mesmos naquela situação, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus. Porque foi o máximo que nós conseguimos, entende? Eu estou dando o meu melhor, eu não estou fazendo de qualquer jeito, eu estou dando o meu melhor. E aí eu dou o meu melhor quando eu gravo um vídeo, eu dou o meu melhor quando eu falo com alguém, eu dou o meu melhor quando eu estou fazendo o meu trabalho. Foi o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha naquele momento. Você dá o melhor de você quando você se concentra no aqui e no agora.
Quando você passa a observar o aqui e o agora. Eu sou intensa neste momento que eu estou gravando esse vídeo. É neste momento que eu estou prestando atenção. É só isso que me existe. O futuro não me existe, o ontem não me pertence mais. O que existe é o agora. Então é por isso que eu devo dar tudo de mim neste momento agora. Entende? Quando você faz isso, você está dizendo que ama a Deus. Inclusive, ele usa uma expressão da seguinte forma, olha só. A melhor forma de dizer amo você, Deus, é deixar o passado e viver intensamente este momento, ou seja, o aqui e o agora. É você não ficar se baseando naquilo que você não conseguiu fazer, naquilo que você não pode fazer, ou ficar pensando no futuro, como eu poderia fazer. Você diz que ama a Deus quando você se concentra no que Ele está te dando agora. É o que você tem agora, entende? Então são os recursos que você tem neste momento. Utilize esses recursos. Quando você faz isso, você está dizendo que ama a Deus. Porque é o que Ele te deu agora, é o que você conseguiu encontrar agora com todas as suas forças. Segundo os toltecas, nós devemos viver cada dia de cada vez. Nós devemos viver o dia de hoje, prestar atenção no dia de hoje, né? Na Bíblia Sagrada existe uma parte que fala, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações, né? Então, o que nós devemos fazer? É pensar neste momento agora. O que eu posso fazer de melhor agora? Assistir esse vídeo, anotar, pensar sobre isso e colocar em prática, sabe? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora de melhor para minha família? O que eu posso fazer agora de melhor para mim mesmo? O que eu posso fazer melhor agora para meus amigos, né? Neste momento agora, qual é o melhor de mim que eu posso oferecer para as pessoas e para mim? É sobre isso que ele fala. Dê o melhor de si mesmo, né? Dê o seu melhor com os recursos que você tem naquele momento, prestando atenção no aqui e no agora. Para finalizar, o livro Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, na verdade, ele vai falar sobre liberdade, né? Ele fala que nós nascemos e vivemos aqui para sermos felizes, para sermos nós. E nós só somos nós e somos felizes quando nós somos livres, né? Quando nós podemos ser quem nós somos. Para sermos livres, nós precisamos ter uma consciência da vida em que vivemos, né? Das crenças que temos, né? Das limitações que nos impomos por meio do nosso ambiente, por meio da nossa cultura. Então, para que nós possamos realmente ter uma vida plena, nós precisamos colocar esses 4 compromissos em prática. Eles acreditam que esses 4 compromissos são a base, mas que é importante que nós tenhamos a consciência do que nós estamos vivendo, né? E eu falo para você, para encerrar mesmo assim, que para a gente ter uma consciência daquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para refletir sobre a nossa vida, né? E aí eu vou falar uma coisa que ele não fala no livro, mas é o que eu tenho percebido nos últimos tempos, diante de tantas leituras, diante da busca pela consciência que eu estou nesse processo, neste momento da minha vida, de que se nós ficarmos o tempo todo só olhando para o externo, nós nunca, jamais vamos conseguir ter essa consciência. A consciência do que nós somos, ela só vai existir a partir do momento em que nós paramos de olhar para o externo e olhamos para nós. Para isso, nós precisamos fazer escolhas na nossa vida, né? Ter momentos de parar realmente e olhar para dentro de nós e perceber o que a gente está sentindo. É a partir daí que nós vamos conseguir realmente elevar a nossa consciência, é a partir daí que nós vamos conseguir realmente compreender o que nós sentimos e daí tirar proveito desse momento, no sentido de buscar aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, que é ser livre, no sentido de sermos nós, tá? E não tentarmos nos encaixar naquilo do sonho social que ele fala, né? Nos encaixar nessa sociedade. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós vamos ter atitudes antissociais. Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Eu tenho certeza. É que eu seja eu. E não que eu faça coisas apenas para agradar.
Não que eu faça coisas apenas para dizer que eu estou pertencente, entende? Mas que eu faça aquilo que faz sentido para mim. Como, por exemplo, gravar um vídeo como esse. Provavelmente você percebe. Isso aqui faz sentido para mim. Você precisa buscar o que realmente faz sentido para você. Só quando você encontrar o que faz sentido para você é que você realmente vai ter uma vida plena e vai ser uma pessoa realmente feliz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é uma pessoa que gosta de ler livros, mas tem dificuldade de ler, de absorver e de colocar em prática, eu convido você a participar do meu treinamento de leitura, que é a Experiência Praxis. Lá eu conto para você como eu faço para ler todos os dias, como eu faço para absorver o conhecimento do livro e como eu faço para colocar isso em prática na minha vida. Eu vou deixar o link da Experiência Praxis aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui para mim o que você achou do vídeo, qual desses 4 compromissos você já coloca em prática na sua vida e você já sente diferença. Isso é muito importante, eu acho que faz a diferença, sabe? Se você acha que esse vídeo é interessante, que alguém ouça, que alguém tenha interesse e também de ler o livro, que é o que eu convido, eu peço que você compartilhe o vídeo com alguém que você acha que possa fazer sentido. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada. Você realmente é uma pessoa diferenciada. Porque no mundo que nós estamos hoje, não é qualquer pessoa que consegue assistir um vídeo, prestar atenção e mergulhar nele, no aqui, no agora. As coisas têm ficado cada vez mais rasas, né? Infelizmente. Mas nós, que somos mais intensos, vamos continuar aqui. Meu muito, muito obrigada e até o próximo. Tchau!